chamar a atenção, porque as emissoras que quiserem utilizar isso é fácil, é uma boa oportunidade para as emissoras. As emissoras que quiserem usufruir do sistema de divulgação oficial da Justiça Eleitoral, dos dados das eleições, da apuração, podem fazer isso, e é fácil. Basta entrar no site do TSE, que é www.tse.jus.br, e lá tem uma área para cadastro, é bastante simplificado, tem um formulário que a emissora pode se cadastrar, e ela vai passar a ter acesso aos dados já da Justiça Eleitoral, os dados oficiais, que ela vai poder usar para divulgar lá no dia das eleições. Então, isso é importante, doutor Rodolfo. Então, qual que é o site, qual que é o procedimento que ele tem que fazer para... O site é o site do TSE, é www.tse.jus.br. Lá tem uma área de fácil identificação, de acesso para cadastramento dos veículos que querem compartilhar esse sistema de divulgações da Justiça Eleitoral. Dia 21 de agosto é a próxima data ali destacada. É uma data muito importante porque é o início do período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. São 45 dias que as emissoras de rádio e televisão vão ter que destinar 30 minutos num período matutino e 30 minutos para o rádio de manhã bem cedo na hora do almoço, e na televisão é na hora do almoço e à noite, além de outros 30 minutos de inserções, vão ter que passar a ceder esse espaço para a Justiça Eleitoral, para os candidatos e para os partidos políticos e coligações fazerem a propaganda eleitoral gratuita, que é muito importante porque, afinal, é por onde o eleitor tem acesso à maioria dos candidatos e seus programas, né? Dia 4 de outubro, 2 dias antes das eleições, portanto, é o último dia da veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, e também o último dia para a realização de debates referentes ao primeiro turno. Vamos passar para outras datas. Dia 7 de outubro, portanto, é o dia onde vai ocorrer o primeiro turno das eleições, onde vão terminar a maioria das eleições no estado do Paraná, que são apenas 5 municípios que podem ter realização de segundo turno. Depois nós vamos ter, no dia 13 de outubro, essa data não é muito específica, porque é o último dia para início da propaganda eleitoral referente ao segundo turno. Ocorre que a propaganda eleitoral referente ao segundo turno, ela depende de quando que os juízes eleitorais homologarem o resultado do primeiro turno. E aí, a partir daí, eles têm até 48 horas para iniciar a propaganda eleitoral para o segundo turno, com um prazo derradeiro do dia 13 de outubro. Dia 26 de outubro, que vai ser também novamente antivéspera das eleições, é o último dia para a propaganda eleitoral referente ao segundo turno e também para a realização de debates referentes ao segundo turno, e, portanto, dia 28 de outubro é a última data que nós vamos destacar aqui, que é o dia das eleições para o segundo turno. Vou entrar agora na questão de pesquisas, porque, como já ressaltado, desde o dia 1º de janeiro, toda e qualquer pesquisa de opinião relativa às eleições ou aos candidatos tem que ser registrada na Justiça Eleitoral. E eu aqui volto a frisar que emissora de rádio ou de televisão dificilmente faz pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral é algo muito complexo, tem uma série de requisitos, eu nem elenquei aí nesse slide que vocês estão podendo ver. Esses são 11, é um rol de documentos com 11 obrigações que têm que ser cumpridas para apresentação de pesquisa eleitoral, para registro de pesquisa eleitoral na Justiça Eleitoral. Vou dar apenas o exemplo de um, que tem que registrar quem é o estatístico responsável por aquela pesquisa e o seu número de inscrição no Conselho Regional de Estatística, para mostrar que dificilmente uma emissora, seja de rádio ou de televisão, ela faz isso. A emissora de rádio ou de televisão, quando muito, faz uma sondagem, uma enquete, que eu vou entrar um pouquinho adiante. Agora, é importante ter em mente que, quando da divulgação de qualquer pesquisa eleitoral feita por um órgão competente, tem que ser divulgada uma série de dados, que são aqueles que estão elencados aí ao lado, que é o período da realização da coleta de dados, a margem de erro, o número de entrevistas que foi realizada, o nome da entidade ou da empresa que a realizou, e, se for o caso, a que a contratou, e também o número do registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral. E é importante que a emissora, antes de divulgar qualquer tipo de pesquisa, ela verifique se realmente, hoje com a internet, além de nós estarmos proporcionando a realização desse evento, a emissora pode acessar também o site da Justiça Eleitoral. Lá vai estar registrado os números das pesquisas. É importante que vá lá, inclusive para saber se efetivamente aquela pesquisa foi registrada, porque
se, por exemplo, se fizer a leitura de uma pesquisa que ouviu falar ou que saiu no jornal e ela não tiver sido registrada, a emissora pode ser penalizada também. E eu vou até mostrar isso adiante num julgado do TSE, mas eu gostaria de destacar que as pesquisas realizadas e registradas podem ser divulgadas a qualquer momento, inclusive no dia das eleições, não tem problema. E aquelas pesquisas feitas no dia das eleições, a chamada pesquisa de boca de urna, ela também pode ser divulgada, desde que após as 17 horas, que é a hora que encerra o escrutínio, ou seja, o período de votação. Fazer um destaque, eu gostaria de chamar a atenção contra esse primeiro tópico desses slides que os senhores estão vendo, que é quando a divulgação de enquetes ou sondagens pode ser feito. Agora, é importante que, quando se fizer essa divulgação, se mencione que não se trata-se de pesquisa eleitoral, mas sim de mero levantamento de dados, sem qualquer cientificidade, e que aquilo ali é uma manifestação espontânea das pessoas que foram ouvidas, que aquilo ali não é pesquisa eleitoral. Os senhores da área artística da emissora têm, com certeza, a capacidade de produzir um texto muito mais palatável do que esse que está colocado aí, mas é importante passar essa mensagem de que não se trata de pesquisa eleitoral. Porque é importante destacar que a divulgação de enquetes ou sondagens sem esse aviso de que não se trata de pesquisa eleitoral implica nas mesmas penalidades da divulgação de pesquisa eleitoral sem registro. E os senhores vão ver aí, são multas bem salgadas. São multas que vão de R$ 53.205 a R$ 106.410. Presidente, isso aí numa emissora traz um problema grave. E a lei é essa. Isso aí, inclusive, está na lei, não é nem na resolução do TSE. Isso aí pode, inclusive, trazer, praticamente quebrar uma emissora, né? Se ela divulga. Não interessa se a emissora é pequena ou grande, os valores são esses que estão colocados aí. E eu destaquei 2 precedentes aí do TSE, os senhores terem ideia de como que isso aí realmente é grave. O primeiro eu acho bem interessante, porque, olha, foi numa entrevista de rádio, houve uma divulgação ali de forma voluntária pelo entrevistado, de uma pesquisa, dizendo assim, olha, na pesquisa que saiu ontem, fulano de tal está em primeiro com 50% de intenção de voto, o segundo está lá com 10%. Isso aí foi dito no entrevistado, que obviamente só falou isso, não se sabe nem se aquela pesquisa foi registrada nem nada. A Justiça Eleitoral penalizou a rádio, aplicou a rádio por aquela divulgação. Se porventura, como é que faz se você está entrevistando um político e ele divulga isso no momento? O que se faz? Se tenta, ou primeiramente, se buscar essas informações, não precisa ser ali logo, saiu e tal. Você vai correr no site ali, vai procurar ver, ou vai até interpelar o entrevistado. O senhor, essa pesquisa foi registrada, o senhor tem conhecimento, não sei o quê, alguma coisa, tentar buscar essas informações para divulgar, se não puder ser ali na hora, que seja depois, e se porventura essa pesquisa não foi registrada, tentar ali no ar, na hora, conversar com o entrevistado e demonstrar que, olha, mas espera aí, se o senhor não tem isso registrado, não podia estar divulgando aqui, assim, alguma coisa. Tem que marcar a posição. Tem que marcar a posição ali na hora. Tá certo. Até contar, tinha um caso muito pitoresco, quem já acompanhou essa apresentação sobre eleições nos anos anteriores vai lembrar, o Piconês contava uma história da rádio dele aqui de Americana, que era muito interessante, que ele falava que na hora lá tinha aquele negócio de ligar para pedir a música, né? Certo. E que alguém ligou e pediu, eu quero pedir uma música X para o Leozinho, que é meu candidato a vereador do partido tal. E que o apresentador tomou um susto com aquela espontaneidade daquela manifestação e até falou assim, mas o quê? E ele repetiu, olha, para manifestar, pedir para o Leozinho, que é candidato, o que fazer nisso? Fala, olha, o senhor vai me desculpar, mas não pode fazer isso, o senhor vai prejudicar a rádio. Tentar ali na hora consertar para demonstrar a boa-fé da emissora, que aquilo ali foi uma questão que aconteceu, que não tinha efetivamente como ser prevenida. O segundo destaque ali do julgado do TSE que eu gostaria de chamar a atenção é a questão de que a Justiça Eleitoral não pode fixar abaixo do valor a multa daquele valor que está lá colocado, ou seja, abaixo de 50 e poucos mil reais, o juiz, segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, está vedado de fazer abaixo, ou seja, a multa começa com 50 mil reais. Ou seja, né, doutor, tem que se ter o máximo de cuidado, né, muita atenção, para que não haja uma exposição.
Muito cuidado para não ficar submetido, porque a gente sempre diz, né, que o adversário está sempre escutando, né? Uma questão que a gente sempre fala em campanha eleitoral é que o político, quando perde a eleição, ele nunca acha que perdeu porque o outro era melhor. Ele acha que ele teve menos espaço, foi menos favorecido pelas circunstâncias, né? Então é sempre muito complicado, porque tem sempre alguém atento, prestando atenção no que está sendo dito. Vamos encerrar essa questão de pesquisas e passar a programação normal das emissoras de rádio e televisão. Presidente, fica à vontade. Se tiver alguma pergunta, vamos fazer alguma pergunta sobre... Nós temos aqui já a pergunta do Departamento de Jornalismo da Difusora AM. A informação do candidato, a informação da pessoa física do candidato. Como diferenciar as informações políticas partidárias e as informações cotidianas do dia a dia envolvendo candidatos? Bem, notícia jornalística pode ser divulgada sempre. Isso é o objetivo da emissora. Ela tem que conseguir diferenciar o que é uma notícia que tem caráter jornalístico, que merece ser levada ao ar, e qual é a outra notícia que não é relevante, que não deve ser, não deve ser levada aos seus ouvintes ou telespectadores. Agora, quem é político e está nesse período de campanha, obviamente está sujeito a ser muito mais notícia do que em outro momento. E aí cabe, obviamente, mesmo que sejam questões de caráter pessoal, mas que possam demonstrar questões de caráter ou de personalidade do candidato, elas, aí vai ter uma valoração subjetiva, mas elas podem sim serem fatos que mereçam ser noticiados. Agora, tem que se saber também até que ponto. O cachorrinho do candidato a prefeito quebrou a pata. Isso merece, por exemplo, uma primeira página de jornal? Não me parece que mereça, né? É sempre a utilização do bom senso, fundamental. A outra pergunta vem lá de Almirante Tamandaré. Nossa emissora fica no município de Tamandaré. Não recebemos nenhum comunicado. Como faz para saber se teremos veiculação do horário eleitoral do nosso município? Quem nos pergunta é o Damasceno Júnior. Grande abraço, Damasceno. Bem, Damasceno, existindo a emissora aí no município, essa emissora vai fazer o programa eleitoral do município. Para caso tanto se tiver de rádio ou de televisão, com certeza irá fazer. Eu não sei, existe emissora de televisão lá? Não, Tamandaré está na região metropolitana de Curitiba. Aí, como não é um município com possibilidade de haver segundo turno, não vai haver propaganda de televisão, apenas de rádio. E a propaganda de televisão, a gente tem que sempre salientar que é muito caro. Para um município pequeno, nós estamos hoje num processo de contenção de despesas de campanhas eleitorais, e isso, a mini-reforma eleitoral, que foi uma lei aprovada em 2010, ela já veio com esse intuito, de você procurar diminuir os custos da receita. Então, não me parece que seria hoje aconselhável que o município pequeno fizesse campanha de televisão, até pelos custos, porque é muito caro fazer televisão. Mas, de qualquer forma, ele vai receber todo esse material que ele vai ter que estar colocando nos horários pré-definidos. Isso sim. Então, está perfeito. Outra pergunta também, está lá, corremos riscos em divulgar pesquisas eleitorais feitas pelos partidos políticos, institutos de pesquisas, e como agir para divulgá-las? Quem nos pergunta é a Rádio União de Toledo. Bem, aí é importante ir no site do TRE do Paraná, onde muito provavelmente estarão registradas as pesquisas que foram levadas ao conhecimento da Justiça Eleitoral, ver lá o número do registro da pesquisa no TRE e coletar esses dados para poder divulgar. É muito importante, tem que tomar muito cuidado, porque essa época, partido político adora usar, partido político candidato adora usar pesquisa. Às vezes pesquisa antiga, feita lá atrás, ou feita sem critério, para mostrar que está ali na frente. E a emissora não pode ser levada, ser induzida nesse erro. Ela tem que tomar cuidado, as precauções necessárias, que ela não é partícipe da campanha, ela não está nessa disputa que o candidato muitas vezes faz. A emissora tem que saber que o ponto dela é exatamente fazer a triagem de qual que é a informação que deve ser levada ao seu público, aquela informação que tem credibilidade. Então, isso é importante, quer dizer, então pesquisa somente aquela com registro no TRE, seguindo as normativas exigidas pelo mesmo. Isso, somente aquelas que estão registradas no TRE, e o registro no TRE é uma garantia para a emissora de que aquela pesquisa foi feita de acordo com o que a legislação exige. Tá ótimo, então. Pergunta lá da Rádio Maringá FM, nosso companheiro também, dirigente do sindicato, Alexandre Barros. Durante o programa eleitoral, podemos seguir com a programação normal pela internet, tocando músicas normalmente? Uma boa pergunta aí. Excelente. Se tivesse sido o Alexandre mesmo, tá aí afiado. Sim, pode-se sim, não tem problema nenhum, pode seguir a propaganda.